Oi galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana, sou fisioterapeuta e esse é o meu canal onde eu tento falar tudo sobre fisioterapia, minha experiência. Então, sou graduada pela São Judas, pós-graduada pela Santa Casa de São Paulo, chegou o fim. Esse canal eu comentei um pouco sobre minha trajetória e agora eu respondo tanto perguntas pessoais, como é o caso desse vídeo, quanto coisas técnicas e mais pra frente eu pretendo voltar esse canal aos pacientes também. Então vamos lá. Até onde eu tenho que aturar um paciente? Até onde eu preciso aguentar? Até onde eu preciso falar com o meu chefe? Até onde esse paciente não deu match ali comigo? O que eu faço? Então, assim, eu tive esse problema logo quando eu fiz o meu aprimoramento. Porque tinha uma paciente em específica, então em 6 meses teve uma paciente que não dava certo, eu e ela, as nossas ideias eram completamente opostas. E assim, por mim, a gente não falaria nada de outras coisas a não ser exercícios e fisioterapia. Mas ela insistia em ficar teimando, insistia em ficar falando sobre religião, insistia em ficar falando sobre que ela sabia o que ela estava fazendo no exercício. Horas bolas. Coisa de velho, né? Se ela tivesse realmente, se ela realmente soubesse o que ela estava fazendo, por que ela estava pagando uma sessão na qual tinha pessoas para auxiliar ela? Dá vontade de falar, né? Mas, claro que nós temos filtros. Com o passar do tempo, a gente aprende a ter mais filtro. Quem tem uma personalidade mais forte, igual a minha, porque eu falo mesmo. Então a gente aprende a dar uma segurada nesse ponto, mas eu cheguei a questionar algumas pessoas mais experientes do que eu e até mesmo eu me perguntei, eu tenho que realmente aguentar isso? A gente sabe que não existem pessoas que concordam 100% e a relação é profissional, né? Você tem que levar o paciente como uma relação profissional de fato. Então, mas existem coisas que irritam ao extremo e acaba que irrita a pessoa, irrita você. E assim, aquilo vai se acumulando. E eu cheguei a uma conclusão que eu acho interessante, que é básico, né? Mas é uma coisa que a gente leva em consideração. Então, muitos fisioterapeutas inexperientes, eles me acompanham, né? Porque se fosse alguém muito experiente, com muito mais experiência que eu, não tem porquê tá me escutando, a não ser que seja pra falar mal, que existem esses também. Enfim, que eu cheguei à conclusão? Que você tem que ter bem certo quais são os seus valores pra você. Então, por exemplo, isso pra mim tá ok, isso pra mim não é inadmissível. É a mesma coisa que você pensar em um relacionamento com alguém. É o seu relacionamento com o teu paciente, sabe? Então, o que você faz? Essa paciente me questionando, sendo que eu sabia o que eu estava fazendo, é uma coisa a qual pra mim é inadmissível. Eu estudei bastante para não precisar lidar com esses tipos de situação. Porque quando eu era só da graduação, tinham coisas que realmente eu não sabia e tinham coisas que realmente o paciente, por ter muito mais anos de fisioterapia do que eu de formada, sabia talvez mais que eu. Então, não tô falando que eu sei tudo, mas assim, eu estudei para seguirem a minha conduta, seguirem a minha linha de pensamento. Eu escuto o paciente, eu tenho paciência, eu explico sempre o porquê, principalmente porque às vezes a pessoa tem problema no joelho e eu tô passando um aeróbico ou então eu tô passando alguma coisa pro braço. Aí, alguém que é mais ignorante, né, pensa assim, mas meu problema é na perna, por que tu tá fazendo o braço? Então, antes de dar margem pra isso, eu sempre explico, né, pra não ter esse atrito. Sei que tem paciente que já sabe que existe algumas técnicas relacionadas, mas eu sempre explico. Então, acho que o seu papel como fisioterapeuta é você explicar, mostrar todas as suas condutas, responder todas as perguntas, não é ficar bravo quando o paciente te faz uma pergunta, às vezes à vontade, porque tem paciente que você sabe que tá te fazendo pergunta pra tirar com a sua cara, e não porque ele tem alguma dúvida em si. Mas, de qualquer maneira, eu penso assim, questionar sobre religião, ficar falando sobre política na minha orelha, são coisas que pra mim não dá.
Discutir com o paciente, jamais. Não façam isso. Nem se esse paciente for particular, nem muito menos se esse paciente for da empresa. Por quê? Porque você vai sair mal visto. Vão falar que você poderia ter feito de outra maneira, vão falar que você é ignorante, o paciente vai falar que você é ruim, por mais que você esteja com 100% da razão, porque ele não quer saber. Tem paciente que é difícil. Então, você vai fazer o seguinte, se esse paciente é particular, você simplesmente vai falar, não tem horário. Você vai ter que dar um de sonso. Infelizmente, eu odeio dar de sonsa, é uma coisa que mais me irrita, de personalidade falando, gosto de falar, ser sincera e resolver as coisas, mas não dá nesse caso. Infelizmente, tem um curso nesse horário, que só tem esse horário pra fazer, não vai dar pra te atender. Mas tem um amigo perfeito que pega um amigo que tem mais paciência, já explica o caso, porque às vezes te irrita tanto esse tipo de coisa, mas seu amigo não irrita. Ou às vezes, seu amigo tá precisando mais de dinheiro que você, passa esse paciente pra ele. Desde que você deixe claro que o paciente é chato, você pode fazer isso. Então, assim, se é na empresa, o paciente gritou com você, levantou a voz, te faltou com respeito, fez milhares de coisas que, não dá, você vai falar com a sua supervisora e falar assim, vou arrumar um horário, fala que eu vou fazer um curso, vai na mesma linha. E porque assim, eu não quero mais atender essa paciente, eu não me sinto bem. E principalmente, você vai jogar isso pra empresa, né? Eu não quero sujar o nome da empresa, essa empresa tão conceituada, essa empresa tão ótima quanto essa empresa a qual eu trabalho. Você vai falar isso e vai ir se livrando do paciente cada vez mais antes que vocês discutam. Bom, pessoal, essa é uma questão que eu tinha muito comigo, porque quando eu fui estagiária, eu tinha a ideia de que o paciente está sempre certo e que você tem que aturar tudo o que for, o que ele fizer, porque você está precisando do emprego e você precisa se sustentar. E não é bem assim, tá? Você vai sair pela tangente de uma maneira madura, sem se queimar, sem queimar a empresa e sem aturar coisas as quais você não precisa aturar. Porque você também tem dignidade, tem os seus valores, igual esse paciente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e a gente se vê por aí em breve.